Nós estamos aqui para mais um culto, para cultuar mais uma vez nessa noite o nome do Senhor, aquele que é vivo, que reina para todos sempre em nossas vidas e que está presente em todas as ações nossas. Eu tenho uma notícia muito boa para vocês nesta noite. Você será impactado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho outra notícia muito boa para você nesta noite. O milagre que você precisa, Deus está neste lugar. E se você crer, você vai ver a glória de Deus agindo na sua vida. Eu tenho mais uma notícia para você nesta noite. Se você crer, você sairá daqui com os muros que estão caídos na sua vida levantados. E os seus inimigos vão ter que festejar a sua vitória, porque Deus é contigo. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 16. Sucedeu que, ouvindo-o todos os seus inimigos, temeram todos os gentios. Diga comigo, temeram todos os gentios. Nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Diga comigo, decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Diga comigo, quando Deus interfere no processo, a vitória é certa. Glória a Deus. Deus está interferindo no processo de muita gente aqui nesta noite. Portanto, a vitória é certa para a sua vida. Queridos, esta é a história de um homem abençoado, de um homem de Deus, de um homem de compromisso. Israel passou por um baque muito grande. Israel foi saqueada, Jerusalém foi saqueada. Jerusalém foi acabada, foi abatida. Os adversários do povo de Deus, por permissão de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, levaram cativos o povo de Deus, e muitos ficaram cativos durante muito tempo na Babilônia. Depois de um certo tempo, que eles estavam naquele lugar, presos, sem identidade, sem moral, com o conceito lá embaixo, porque eles haviam sido fracassados. Eles haviam passado por um momento de dificuldade nas suas vidas, por desobediência a Deus. E talvez nesta noite pode ser que esteja em nosso meio alguém que tenha vivido essa situação, ou que esteja vivendo esta situação, passando por isso. Deu uma pisada na bola, e você está vendo que a coisa não está indo tão bem mais. Hoje é noite de você retornar, de você entender que se você voltar para os caminhos do Senhor, a sua vida pode entrar nos trilhos e a bênção pode continuar sendo na sua vida de maneira abundante. Mas esse povo ficou preso durante um tempo na Babilônia, e depois de um certo tempo eles retornaram para Jerusalém. Quando eles retornaram para Jerusalém, eles se depararam com ruínas, com os muros quebrados, com os muros derrubados, com tudo queimado. Não havia mais nada naquela cidade, uma cidade que antes era temida porque era a cidade do povo de Deus, uma cidade que antes era respeitada porque era a cidade do povo que tinha Deus no controle e no comando da situação, uma cidade que era vista como uma cidade grande, uma cidade numerosa, uma cidade rica. Eles agora voltaram e se depararam com uma cidade falida, com uma cidade caída, com seus muros derrubados. Muros caídos fala de derrota. Muros caídos fala de coisas ruins. Muros caídos fala das dificuldades que muitas vezes aparecem para as nossas vidas. Muros caídos fala de decepção. Muros caídos fala de aliança quebrada com Deus, e por causa desta aliança quebrada, existiu a brecha, o diabo entrou, se andou, e os muros podem estar caídos na sua vida também. Muros caídos fala de pessoas que não têm mais a identidade do seu nome próprio. Muros caídos fala da falta de autoridade.
Muros caídos fala da falta do temor, da convicção de que Deus é maior. E aquele povo que antes tinha tudo, que antes era tudo, agora já não é mais nada. E quando voltam para suas casas, os muros estão caídos. Nesta noite, se você está neste lugar e caiu o muro na sua vida, eu não sei qual foi o muro que caiu na sua vida. Eu quero dizer para você que, como ministro e profeta do Senhor, eu estou aqui para profetizar que, se você crê, este muro pode ser reconstruído, esta decepção pode cair por terra, esta humilhação pode ser arrancada, e Deus pode te levantar com dupla honra, para que todos saibam que no tempo dele, ele levanta, ele prospera e ele traz a vitória de volta para as nossas vidas. Você está no lugar santo, na casa santa, no lugar onde Deus tem prazer em fazer o milagre nas nossas vidas. Mas aquele povo voltou e encontrou apenas a decepção. Tem muitas pessoas que estão vivendo nos dias de hoje exatamente assim. Quando voltam para suas casas, voltam para os seus lares, têm encontrado apenas o desgosto, a decepção de um filho que está envolvido em coisas erradas, a decepção de um casamento que já está falido ou está prestes a falir, a decepção de não haver mais a comunhão entre pai e filhos, entre esposo e esposa. Existe um muro caído que todas as vezes tem mexido com você. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome que é sobre todo nome, do nome de Jesus, que nesta noite o Espírito Santo está neste lugar, disposto a fazer um milagre e a restaurar esta brecha que está caída, e a restaurar esta brecha que você deixou. E se você crê, você vai ver que Deus tem poder para fazer e tem poder para agir nas nossas vidas. E aí o irmão de Neemias um dia se levantou e falou: não suporto mais, porque agora eles eram presa fácil para os inimigos zombavam deles, porque antes eles eram fortes, hoje eles são abatidos, antes eram poderosos, hoje eles são fracassados, e aí os inimigos acham no direito de tripudiar. Quando nós nos encontramos abatidos, fracassados, destruídos, humilhados, a maior coisa que nós temos facilidade de encontrar são os inimigos que aparentemente se parecem ou se passam por amigos, mas que agora, na hora da decepção, ele aponta o dedo e diz: eu não falei para você, eu não disse que isso ia acontecer, eu não disse que isso não tinha mais jeito, eu não disse que ele era assim, que ele era assim. E os inimigos estavam acusando aquele povo, porque agora eles eram um povo falido, eram prisioneiros de guerra, estavam retornando de um exílio. E quando chegaram, que viram aquelas ruínas, os muros tombados e caídos, queimados, o irmão de Neemias não se conformou com aquela situação e disse: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão agora, eu preciso agir, porque precisa haver uma restauração. Eu quero dizer para você nesta noite que eu estou aqui como ministro do Senhor para dizer que nós não conformamos com essa situação que tem te assolado, que nós não conformamos com essa situação que tem te abatido, que nós não aceitamos esta situação que tem entrado na sua vida, que tem tentado te destruir, e que hoje, diante de Deus, nós nos colocaremos na presença dEle e vamos buscar a presença dEle para que isso seja restaurado e para que você possa começar a desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E o irmão de Neemias correu até Neemias, chegou até Neemias. Neemias estava em Suzã, ele trabalhava com o rei Artaxerxes, e ele era o copeiro deste rei naquela época. E copeiro do rei tinha muita moral, porque ele tinha acesso o tempo inteiro. E não bastasse isso, Neemias era um homem muito polido, muito educado, muito fino. E às vezes o rei precisava tirar uma duvidazinha, e ele não conseguia confiar em alguém, ele falava: manda chamar Neemias. Neemias é um excelente copeiro, é o homem em quem eu confio. E Neemias vinha, e o rei conversava com Neemias, e Neemias dava as orientações, colocava as ideias dele. Portanto, Neemias tinha uma moral muito grande com o rei. Queridos, nós temos que procurar desempenhar o nosso papel onde a gente estiver, no trabalho que estivermos desempenhando, seja no trabalho para alguém, ou seja no nosso próprio trabalho, na nossa própria empresa. Nós temos que buscar fazer o trabalho com excelência,
para que as pessoas que chegarem até nós olhem para nós como pessoas que fazemos aquilo que nós temos que fazer com excelência. Isso vai nos dar respaldo para quando a gente precisar, a gente chegar nessa pessoa e falar: eu preciso disso, disso e disso e disso. Neemias tinha essa característica. E quando Ananias chegou e contou a ele o que estava acontecendo, o que estava se passando, a Bíblia diz que ele entristeceu o coração dele na hora. Ele ficou muito triste, ele ficou abatido, porque ele estava bem, mas os seus irmãos, os seus entes queridos, o seu povo estava mal. E existe uma tendência, ele poderia ter se sentido naquela hora o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com essa situação. Vocês procuraram isso, vocês desobedeceram a Deus. Eu estou tranquilo, eu estou bem, eu sou copeiro do rei, eu tenho acesso livre, eu falo diretamente com ele, eu tenho uma certa regalia. Portanto, meu irmão, vocês têm que fazer alguma coisa. Não. Na palavra de Deus diz que Neemias naquele instante entristeceu o seu coração, porque Neemias estava bem, mas sabia que os seus estavam mal. Talvez nesta noite o Espírito Santo precisa constranger você a entender que enquanto os seus não estiverem aqui na casa do Senhor, para cumprir aquela palavra de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que o Espírito Santo precisa te constranger para que o seu coração comece a doer por aqueles que ainda não estão aqui, e que nesta noite o Espírito Santo comece a colocar em você o desejo de ganhar almas, de ganhar vidas, de salvar a sua família, os seus entes queridos, aqueles que se perderam no caminho. Nesta noite eu tenho uma unção de Deus para dizer a você, que se você se levantar como arauto, se você se levantar como homem e mulher de Deus, aqueles seus que estão lá fora perdidos serão encontrados, serão achados, serão restaurados, serão redimidos, e o Senhor vai alcançá-los de maneira especial. Neemias estava vivendo uma situação de conforto, porém, ele não ficou naquela zona de conforto. Talvez você está muito bem na sua vida espiritual, a sua igreja está uma bênção, aquilo que você tem pedido, Deus tem te dado, a sua família é uma bênção, e tudo ao seu redor vai bem, as suas finanças, a sua saúde, tudo vai bem. Mas existe alguém bem pertinho de você, e você não consegue ver, porque a zona de conforto é muito grande na sua vida. Eu quero dizer a você nesta noite, que o Espírito Santo nesta noite começa a inquietar o seu coração, e dizer a você, que você precisa se mexer, que você precisa se dobrar em joelhos, que você precisa se colocar em oração, para que estas vidas sejam alcançadas, sejam libertas, sejam salvas, e para que o nome do Senhor seja adorado e glorificado na vida delas. Às vezes nós nos sentimos muito confortáveis, e as pessoas que estão ao nosso redor, problema. Mas Neemias não se portou dessa maneira. A palavra diz que ele entristeceu o coração e chorou, porque ele estava bem, mas os seus estavam mal. E Neemias orou ao Senhor e disse: Deus, eu preciso fazer alguma coisa para restaurar o meu povo. Me dá uma estratégia para me chegar diante do rei. Toca no coração do rei. Primeiro ponto que você precisa para você ser vitorioso: colocar os seus joelhos no pó e se dirigir a Deus em oração, que Ele vai sempre te dar uma estratégia. Ele vai sempre te trazer a vitória. É pertinente eu colocar isso aqui agora. Quando nós estávamos com aquela notícia ruim de que o pastor Maurício estava naquela UTI, eu o visitei numa sexta-feira à tarde. E liguei para o pastor Gentil, ele falou assim: e aí, como é que está a situação? Eu disse: pastor, só o milagre de Deus. Nos reunimos aqui na sexta-feira à noite, levantamos um clamor, fizemos uma vigília em prol disso. E naquela vigília nós cortamos o espírito de morte, espírito de enfermidades, espírito de infecção, todo tipo de bactéria. Nós nos levantamos em direção àquela UTI. Um exército de pastores aqui da sede das congregações, de presbíteros, de obreiros.
E ali naquela noite nós declaramos a vitória na vida do homem de Deus. E quando hoje de manhã o pastor Gentil anunciou que ele saiu do hospital, eu disse, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quer vitória? Ore. Quer vitória para a sua família? Ore. Quer vitória para os seus filhos? Ore. Nós temos aqui o pastor Gentil, todas as segundas-feiras ele vem da televisão às 8h20 da manhã, estão reunindo aqui pais, pessoas, pastores, que têm preocupação com filhos, preocupação com a família, quer filhos abençoados, ore, quer filhos restaurados, fortalecidos no Senhor, orem, porque Deus tem um propósito especial na vida de cada um deles. A palavra diz que Neemias orou, e se dirigiu a Deus e disse, Deus, me dá uma estratégia, toca no coração do rei, porque eu quero fazer tudo, mas eu quero fazer de uma maneira legal, de uma maneira oficial. Não adianta também querer fazer as coisas de maneira forçada, não adianta querer fazer as coisas de maneira truculenta, não adianta querer fazer as coisas no impulso, não adianta querer fazer, eu vou fazer e pronto, e acabou, não. Neemias não teve essa visão, ele entendeu que ele precisava do respaldo do rei, porque ele era funcionário, ele servia ao rei. Então ele pediu a Deus, e a palavra diz que em um determinado dia, em um jantar, quando ele servia ao rei, o seu semblante estava caído, porque ele estava triste com aquela situação. E o rei olhou para ele e falou assim, Neemias, tem alguma coisa de errado acontecendo com você, porque você é sempre um homem alegre, você é sempre uma pessoa sorridente. Eu quero dizer também que existem pessoas que eles estão tristes o tempo inteiro, estão cabisbaixo o tempo inteiro, não conseguem sorrir, tudo é, ai meu Deus, e choro e lamentação. Aí, quem pode te ajudar, quem pode te dar a mão, vai olhar para você e vai dizer, não, isso é normal, ele vive a vida inteira assim, diferente de Neemias. O rei olhou para Neemias e disse, Neemias, tem alguma coisa errada com você, porque a sua postura é diferente, você vive sorrindo, você é para cima, mas hoje você está triste. Meu querido e minha querida, coloca sempre na postura de estar feliz dentro da sua casa, dentro do seu lar, a ponto de quando te verem triste, vão saber que realmente está acontecendo alguma coisa, e não vão usar a frase, não, isso é normal, ele vive sempre assim, ela vive sempre assim. E o rei olhou para Neemias e disse, Neemias, o que está acontecendo, Neemias? Ele disse, rei, eu estou muito triste, eu recebi um recado do meu irmão, e o meu povo está vivendo uma vida de desgraça. E eu não consigo viver bem aqui, enquanto os meus estão perecendo ali. Eu quero dizer a você nesta noite, que quando você se levantar com autoridade, os seus que estão perecendo vão se levantar, porque Deus é contigo. Eu libero uma palavra de autoridade para a sua vida nesta noite, vinda do trono de Deus, que quando você falar, a palavra vai se cumprir. Quando você se dirigir a esse alguém que você conhece que precisa de restauração, esse alguém vai entender que é Deus que está agindo na vida dele, a sua palavra terá um efeito, a sua palavra terá autoridade, a sua palavra terá validade nos céus, e todos vão ter que ver que você é homem e mulher de Deus. Neemias, faz o seguinte, o que você precisa para você melhorar? Eu não gosto de ver você assim triste, você é muito alegre. Olha, rei, eu precisava da sua liberação para ir lá, reconstruir os muros, fazer alguma coisa pelo meu povo. De imediato o rei falou assim, você está livre, você precisa de quanto tempo? Ele disse para o rei, vou levar muito tempo, porque nós precisamos juntar para a reconstrução dos muros. O rei disse, não, você está livre. Mas ele disse, rei, eu preciso mais ainda. Eu preciso que você me dê uma carta para me levar para os governadores, por onde eu vou passar, nas províncias que eu vou passar, para que eles saibam que eu estou indo debaixo da sua autoridade, portanto, eu estou agindo debaixo de uma legalidade. Eu preciso que você me dê uma carta para Asaf. Asaf era o homem que guardava a floresta do rei. Asaf era o homem que guardava, era o vigilante, o guardião. E ele ia precisar de cortar madeiras para levantar os portais, os portões. O rei naquele mesmo instante concedeu tudo aquilo. Queridos, e aqui vai uma dica.
Nunca faça uma coisa dando brecha, dando legalidade, para que isso possa se voltar contra você depois. Nunca haja de maneira hostil com aqueles que são patrões, por exemplo, seus. Pessoas que são líderes, que te lideram, que são superiores a você. Nunca chega e diga, eu vou, eu faço e tal. Não, Neemias disse, rei, eu preciso que você me libere. Eu preciso da legalidade. Eu preciso fazer a coisa de maneira correta. Talvez até hoje você tenha feito a coisa de maneira não tão correta assim, e é por isso que não tem dado tudo muito certo. Talvez você tenha agido debaixo de uma ilegalidade, não tem dado atenção para a liderança, para aquilo que Deus tem colocado e estabelecido para você como liderança. Eu quero dizer a você nesta noite um conselho de amigo e pastor: mude essa atitude e muitas coisas mudarão em seu favor e você vai ver a vitória acontecendo na sua vida. Neemias precisou fazer isso, porque ele precisava estar debaixo de uma legalidade espiritual e de uma legalidade humana, pois ele devia as respostas àquilo que o rei havia feito por ele. E o rei concedeu tudo a ele, ele foi embora, alegre, feliz, e o rei ainda deu a ele, escolhe aí as pessoas que você precisa levar com você para te ajudar. E aquele homem agora foi de peito erguido, porque ele estava avalizado. Aquele homem foi de cabeça erguida, porque ele não estava fazendo nada às escondidas. Quando nós estamos fazendo as coisas às escondidas, nós não temos muita cabeça erguida, porque qualquer hora a casa pode cair. Quando nós estamos agindo debaixo de ilegalidade, às vezes nós temos condições de levantar nossa voz e nós não levantamos porque eu não sei qual é a retaliação que pode vir, mas Neemias não, Neemias foi de cabeça erguida, porque ele estava agindo debaixo de uma legalidade. Eu quero dizer a você nesta noite, que o Espírito Santo está erguendo a sua cabeça, está abrindo a sua visão espiritual, do mundo sobrenatural, de uma maneira especial, que você vai começar a entender, que aquelas acusações que fazem a você, já caiu por terra, aquilo que tem dito em relação à sua pessoa, se não caiu, cairá por terra hoje, e você pode andar assim, cabeça erguida, olhando para frente, porque maior é aquele que está com você, do que aquele que está com o mundo, e Deus tem o melhor para a sua vida. E Neemias agora foi de cabeça erguida, tranquilo, ninguém podia apontá-lo, ninguém podia condená-lo, porque ele agora está agindo debaixo de uma legalidade. Quando você está dentro, debaixo da legalidade espiritual, com a bênção do Senhor sobre a sua vida, com a bênção do seu pastor sobre a sua vida, ninguém pode te apontar, ninguém pode te acusar, e se te acusar, você pode dizer, para trás de mim, Satanás, porque Deus é que está comigo, Deus é quem está no controle, Deus é quem tem agido, Deus é quem tem feito, Deus é quem tem executado, é Deus quem tem me levantado, é Deus quem tem me dado a vitória e tem estado comigo todos os dias. E aquele homem caminha agora seguro das suas atitudes. Recebe a autoridade para você ter segurança naquilo que você for fazer. Recebe a autoridade dos céus nesta noite, para quando você colocar um projeto, Deus estará avalizando você. Deus estará assinando a carta a você, nesta noite no mundo espiritual. É o ministro que está sendo assinado aquilo que precisava ser assinado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está avalizando a carta que você precisa. E você vai sair daqui nesta noite, andando não, marchando cabeça erguida, sabendo que quem está contigo é o Senhor dos exércitos. E nada pode te conter, nada pode te parar, porque Ele é contigo. Neemias agora faz uma caminhada debaixo da autoridade. Quando você começar a caminhar debaixo da autoridade, os seus inimigos têm que te respeitar. Quando você estiver debaixo de autoridade, os demônios têm que bater em retirada de dentro dos seus negócios. Quando você estiver debaixo de autoridade, o diabo não tem poder para agir nas suas finanças. Quando você estiver debaixo de autoridade, ele não tem poder para trocar na vida dos teus filhos. Quando você estiver debaixo de autoridade, ele não tem poder para te desestabilizar emocionalmente, familiarmente, financeiramente. Portanto, nesta noite, você esteja debaixo da autoridade do nome do Senhor, que é Deus forte, poderoso e que nunca perdeu uma batalha, e tudo te irá bem. Ainda que não esteja bem, tudo vai
começar a mudar na sua vida. Porque ele agora estava debaixo de uma autoridade. E quando nós estamos debaixo de autoridade, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Repita comigo: eu, nesta noite, recebo a autoridade. E com esta autoridade, nada pode me parar. E Neemias chegou ali agora para a reconstrução. Ele usou de estratégia. Porque se ele chegasse fazendo muito barulho, os inimigos iam se fortalecer mais rápido do que ele. E os inimigos se juntando, se fortalecendo, Neemias poderia perder forças. Vai aqui uma estratégia para você nesta noite. Não faça barulho antes de você se fortalecer. Não faça barulho antes da conquista realmente estar nas suas mãos. Não faça nenhum alarde antes da vitória se concretizar. Porque senão aqueles que têm o olho gordo, que ficam olhando você, a sua bênção, a sua vitória, olha o carro dele, olha a casa dela, olha o emprego dele, não sei como que ele consegue, não sei como que ele faz. Quando ele descobrir, ele já vai ver você com a bênção na mão, aí acabou, meu irmão, ninguém pode tirar, porque a bênção já se completou. Neemias disse a todos: olha, vamos trabalhar em silêncio. Queridos, existem momentos das nossas vidas que nós precisamos trabalhar em silêncio. Nós precisamos contar para Deus e para os nossos, aqueles da intimidade, da família, da casa. E Neemias disse: olha, agora nós vamos trabalhar em silêncio até que a coisa aconteça. Porque quando a coisa se propaga antes, pode ter efeito positivo e pode ter efeito negativo. E se ela tiver efeito negativo e você não tiver fortalecido, se você não tiver firme, o problema pode aumentar, pode crescer para cima de você. Então é a estratégia de Neemias. E ele começou a regimentar as forças e a falar com as pessoas. E no momento em que ele deu o start para começar a obra, os zombadores já começaram a criticá-lo. Levantou um senhor por nome de Sambalate, outro de Tobias. E levantou um senhor também por nome de Gesem, que eles ficavam dizendo o tempo inteiro: esse povinho, eles já foram grandes, mas agora são pequenos. Eles agora são fracos. Cadê os muros de vocês? Cadê aquela pompa de vocês, o povo de Deus? Acusando. Talvez tem pessoas que estão aqui nesta noite que estão vivendo exatamente aquilo. Pessoas estão apontando para você hoje, está dizendo: cadê aquilo que você tinha? Cadê aquela posição social? Cadê aquela posição familiar que você tinha antes? Cadê aquele compromisso que você tinha antes com Deus, que as pessoas olhavam para você e viam em você um homem de Deus, e viam em você uma mulher de Deus? Aquele povo está vivendo de acusações. Olha aí, os muros deles, que eram muros grandes, muros fortes, muros respeitados, estão caídos, arruinados, virou pó. O Espírito Santo me diz com muita clareza aqui nesta noite, que tem vidas aqui, que a sua vida está exatamente como aqueles muros, virou pó, e você não vê condições para restauração, condições para levantar novamente esses muros. Eu, como homem de Deus, como Neemias se levantou lá, me levanto aqui nesta noite para dizer para você que ainda há esperança, ainda há condições. Deus que levantou aqueles muros, que usou aquelas pessoas, está neste lugar. E se você abrir o seu coração, Ele vai entrar, vai fazer morada, vai restaurar, vai restituir. E todos vão ver que você serve a um Deus que pode todas as coisas. E quando Ele quer, acontece e vai acontecer na sua vida. E aquele povo agora está ali, sofrendo essas ameaças, mas começam a erguer os muros no meio das ameaças. Você precisa começar a erguer os seus muros no meio destas ameaças, porque quando você começar a reconstruí-los, ainda que as críticas sejam grandes, constantes na sua vida, Deus começa a te fortalecer, Deus começa a te dar estratégias, Deus começa a agir, Deus começa a movimentar as peças, e daqui a pouco você tapou
levantou o muro do lado direito, agora você começa a ter força para levantar do lado esquerdo. Certo é que nesta noite o Espírito Santo te trouxe até este lugar, para que este muro que estava caído comece a ser erguido no nome de Jesus. E eles começaram a reconstruir aqueles muros. E os inimigos começaram a mandar recados. Olha, vocês não são especialistas em construção de muros. Neemias é copeiro. Copeiro não sabe construir muros. Esses tijolos foram queimados. Portanto, calcinou, virou pó. Como é que vocês vão arrumar madeiras? Como é que vocês vão arrumar os tijolos para a reconstrução dos muros? E talvez este seja o questionamento na sua vida. Como é que você vai arrumar forças? Como é que você vai arrumar argumentos para reconstruir aquilo que se quebrou lá atrás? Como é que você vai ter atitude hoje? Você não é especialista nisso. Você não é especialista em restauração de família. Você nunca teve paciência para ouvir. Você nunca teve paciência para falar. Você não tem especialidades em levantar muros, mas eu quero dizer a vocês nesta noite, que o mesmo Deus que capacitou Neemias, vai capacitar você, e você vai ter autoridade e ousadia para começar a levantar estes muros. E Neemias continuou aquela construção, e eles falavam de lá, mandavam recados. Aquele homem que ficou foi louco. E ele foi maluco, quando os inimigos começaram a ver a sua vitória brotando, quando eles começaram a ver a sua vitória crescendo, eles vão começar a, olha, parece que a coisa é séria, parece que ela está conseguindo dar a volta nessa situação, parece que aquela humilhação realmente vai se afastando da vida dela, parece que aquele momento difícil começa a se diluir, parece que ele começa a ver novos horizontes. E agora Neemias está ali trabalhando, reconstruindo o muro, trabalhando. Aí eles mandam um recado para Neemias. Neemias, eu preciso falar com você. Sanbalate manda um recado para Neemias. E Neemias entendeu que eles estavam armando uma emboscada para ele. Porque ele tinha discernimento de Deus na vida dele. Você precisa ter o discernimento de Deus na sua vida, para você entender a hora certa de agir. Você precisa ter uma sintonia fina com o Espírito Santo, porque mesmo quando você quiser dar o passo errado, ele vai dizer a você não, ou ele vai dizer a você sim, faça. Neemias disse, o Espírito, Deus naquele momento, revelou a Neemias que aquilo era uma emboscada, e Neemias disse, não vou. Aí mandou dizer para eles, eu estou fazendo uma grande obra. Os inimigos ficaram malucos, porque agora os muros já começaram a se levantarem. Os portais começaram a ser construídos, e os inimigos começam a olhar e dizer, não é de ver que a coisa está acontecendo, e é isso que vai acontecer com você também. Eles vão começar a olhar para você e vão dizer, não é de ver que as coisas estão começando a mudar, não é de ver que as coisas estão começando a se encaixar, não é de ver que o muro está começando a se construir. Nesta noite, o Espírito Santo está dizendo, eles vão te olhar e vão dizer, não é de ver que Deus está com ele, está com ela. E os inimigos agora ficam atordoados, porque Neemias não entrou em contenda. Não entre em contenda, não entre em discórdia, não entre em confusão. Deixe o Espírito Santo agir nisso que tem acontecido contra você. Ore, coloca na presença de Deus, não vá atrás de confusão. Se Neemias fosse um homem de confusão, ele teria dito, eu vou lá, vou levar uns valentes comigo. E eu quero ver se esse Sanbalate tem moral. Esse Sanbalate anda falando mal de mim, anda se levantando palavras contras, falsas. Eu quero ver se ele é homem mesmo. Mas Neemias disse, não, diga a ele que eu estou muito ocupado, eu estou fazendo uma grande obra. E naquele mesmo dia, Neemias dobrou os seus joelhos e disse, Deus, eu entrego a vida de Sanbalate nas tuas mãos. Tu tens visto que ele tem se levantado contra mim.
Tu tens visto que ele tem me caluniado, tu tens visto o que ele tem feito. Age na vida daquele homem, coloque este problema nas mãos de Deus, coloque esta humilhação nas mãos de Deus, coloque essa dificuldade nas mãos de Deus. Não entre em contenda, que você vai ver Deus agindo, e quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Diga comigo, o agir de Deus, ninguém pode impedir. Ele está agindo a seu favor nesta noite. Ele está agindo em favor da sua casa nesta noite. Ele está agindo em favor da sua família nesta noite. Ele está agindo no seu trabalho nesta noite. Ele está agindo nos seus negócios nesta noite. Ele está agindo naquela expectativa que tinha sido frustrada. Ele levanta, traz de volta e faz de você um vitorioso, para que o nome dele seja engrandecido. Aí pela quarta vez, Sambalat mandou um recado. E ele mandou dizer a mesma coisa. Eu quero dizer a você que o inimigo vai ficar sempre tentando te derrubar, sempre insistindo. Mas se você manter a sua posição de servo fiel, de serva fiel do Deus vivo, nada vai tirar a sua vitória. Talvez se Neemias estivesse irado com aquelas acusações, na quarta vez que ele mandou, olha que desaforo, na quarta vez ele não mandou um recado, ele mandou uma carta. E na carta dizia, de Sambalat: Neemias, nós estamos sabendo que você quer ser rei desse povo. Neemias nunca tinha dito aquilo, gente. Nunca nem tinha passado pela cabeça dele. Ele era um dos governadores. Ele era o governador de Samaria. Mas ele não tinha preocupação de ser rei, coisa nenhuma. O cara estava levantando brechas. Estou sabendo que você está querendo ser rei de Israel. O rei saberá dessas coisas. E tudo vai cair por terra a partir do momento que o rei estiver sabendo de tudo. Só que não funcionou essa carta. Não funcionou por quê? Porque ele estava agindo debaixo de uma legalidade. Ele não saiu escondido do rei. Ele não falava nada ao contrário daquilo que o rei havia combinado com ele, não saía da risca. E o rei estava sempre informado de tudo que estava acontecendo, pelo próprio Neemias. Se Neemias tivesse agido de maneira incorreta, ou tivesse deixado brecha, nesta quarta carta que Sambalat mandou, dizendo a ele que levaria ao rei as acusações, Elias teria tremido, talvez tivesse recuado, ou talvez tivesse ido encontrar com ele. Se você não vir se encontrar comigo, eu vou levar essa notícia ao rei. Mas Neemias estava tranquilo da sua posição, Neemias estava tranquilo daquilo que havia sido feito, Neemias estava tranquilo em relação às suas atitudes. Quando você estiver agindo debaixo da legalidade, debaixo da bênção de Deus na sua vida, nada tem poder para te desestabilizar emocionalmente. Acusação nenhuma pode pesar contra você, porque você sabe o que você tem feito, as suas atitudes. Neemias não teve que temer mais uma vez e disse: manda dizer para ele que eu não vou, pronto, e acabou. Se ele tivesse dado a legalidade, se ele tivesse dado brecha, ele teria nesse momento tido um grande problema para resolver. Mas ele estava totalmente legal. E aí eles armaram uma guerra contra o povo de Deus, porque o inimigo ele não consegue ver a sua vitória. O inimigo ele não consegue ver aquilo que Deus faz para você, o adversário, o invejoso. O invejoso não consegue. Diz que o invejoso estava andando, encontrou o Aladim. Aí apareceu para ele: faça um pedido e eu vou atendê-lo. Ele tinha tanta inveja do amigo, e ele falou assim: o que você pedir para mim, eu darei em dobro para o seu amigo. Que ele dizia amigo da outra pessoa. E o cara ele era tão invejoso, mas tão invejoso, que ele falou para o Aladim: fura meu olho direito. Furou o olho dele direito, o outro perdeu a visão dos dois olhos. Olha o tamanho da inveja. O cara prefere perder um olho, mas prefere ver a pessoa que ele inveja com os dois olhos furados.
Isso é muito sério. Existem pessoas que preferem não ser abençoadas para que a sua bênção também não se concretize e ele fica olhando para você e se sentindo sempre superior, sempre maior. Existem pessoas que, se possível, ela pede para quebrar uma perna se tiver condições de quebrar as duas do outro. Esse é um espírito maligno que não pode existir no nosso meio. Esse é um espírito faccioso do diabo, que tem que ser repreendido nas nossas vidas a cada dia, e nós temos que ter o discernimento, para quando começar a acontecer com a gente falar, porque nós somos humanos, somos falhos, erramos, e quando a gente começar a perceber essas coisas, a gente clamar o sangue de Jesus, afasta de mim esse espírito de inveja. Mas os invejosos não se contentaram com aquilo que Neemias estava fazendo, e falou, já que ele não veio, nós vamos armar uma guerra e nós vamos lá e vamos destruí-lo. E a palavra diz que Neemias ficou sabendo da estratégia deles. E aí agora a palavra diz que o povo de Israel, orientados por Neemias, estava trabalhando com uma mão e com a arma de guerra na outra mão. Trabalhava com uma e a arma de guerra estava na outra. Isso significa que nós não podemos perder tempo com os nossos inimigos. Nós temos que estar sempre trabalhando, mas estar sempre armados, nos defendendo. E isso é o Espírito Santo quem faz por nós. Isso é Ele quem faz em nossas vidas todos os dias. As pessoas olham para você às vezes com desprezo, mas Ele olha para você com amor. As pessoas olham para você com um olhar de deboche, mas Ele olha para você sempre vendo em você um potencial nas mãos dEle, e através de você que Ele vai realizar o milagre que precisa ser realizado. E a palavra diz que agora os muros já estão altos, já estão sendo construídos. Eles já não tinham mais condições de atacá-los, e armam mais uma emboscada para Neemias. Mandou um rapaz chegar para Neemias e dizer, Neemias, o povo lá vai te atacar. Eles sabem onde você mora. Vamos fazer o seguinte, vamos dormir nós dois escondidos lá na igreja do templo, porque lá eles não sabem que você está. Naquele momento Neemias achou estranho, e Deus novamente o direcionou. E ele entendeu que aquilo era uma emboscada mais uma vez. Ele tinha montado aquilo para que os inimigos soubessem onde ele estava exatamente e para que ele fosse difamado também. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, nada vai acontecer com você que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Quando você estiver com o seu coração voltado, pronto para ouvir a palavra do Senhor, ninguém pode tirar de você a sua bênção e a sua vitória. Nesta noite estou caminhando para o encerramento dessa mensagem. Dizer a vocês que estão aqui neste santuário, que seja qual for o muro que se rompeu na sua vida, seja qual for a situação que te fez cair, que te abateu, o nosso Deus é muito maior que tudo isso para te levantar. O Espírito Santo de Deus é muito maior para te fazer vencedor, para te fazer vencedora. E Ele te levanta nesta noite com poder e com autoridade, para que você seja abençoado, seja resgatado, seja restaurado, e que a sua vida a partir de hoje seja uma bênção. Se coloque de pé neste momento.